Olá, eu sou o professor Senjique, o seu professor de processo penal. Bora lá, direto para o que importa. Fala que eu te escuto. O que nós temos para hoje, professor Senjique? Hoje nós vamos com Lá Vem a Banca. Banca aqui, banca acolá. Quadrinho de toda terça-feira. Comigo, a questão é esta aqui. 2017 CESP. Ame a CESP. E é para que essa prova, Defensor Público Federal, a respeito da coisa julgada e o inquérito policial julgue o item a seguir. Situação hipotética. Lino, o amigo do Mário, exatamente, o da igreja, foi indiciado por tentativa de homicídio. Após a remessa dos autos ao órgão do MP, o promotor de justiça requeriu o arquivamento do inquérito em razão da conduta de Lino ter sido praticada em legítima defesa, o que foi acatado pelo juízo criminal competente. Grife isso daqui. Assertiva, é essa que a gente precisa julgar. Nessa situação, de acordo com o STF, o ato de arquivamento com fundamento em excludente de ilicitude faz coisa julgada formal e material, o que impossibilita a posterior desarquivamento pelo parquê, ainda que diante da existência de novas provas. E aí? Isso é correto ou é incorreto? Eu vou fazer com você o seguinte, eu vou fazer uma análise pré-pacote e uma análise pós-pacote. Então eu preciso que você tenha maturidade. O nosso tema é arquivamento. Arquivamento. E veja como é simples, extremamente simples. Arquivar nada mais é do que pegar um caso, um cold case, um caso gelado, ou então um dead case, um caso morto, e fazer o quê? Jogue esse inquérito para o arquivo. Por quê? Porque ele está gelado, eu não sei o que fazer. Ou por quê? Porque ele está morto. Se ele está morto, não há o que ser feito. No primeiro caso, se nós estivermos diante de um cold case, um caso gelado, nós estamos diante do quê? Do emaranhado, de um novelo de lã em que você não acha a ponta. Você sabe, a ponta está ali, mas você não consegue encontrar essa ponta. Investigações nada mais são do que fazer o quê? Pegar o novelo, uma linha toda enovelada e torná-la linear. Achar a pontinha e ir puxando devagarzinho para tornar linear toda a conduta do criminoso, toda a cena do crime. Isso aí é uma investigação. Se você não acha a ponta, você não sabe o que fazer, tampouco sabe qual é a diligência que você precisa realizar. Então isso é um cold case. Casos gelados vão para o arquivo. E o dead case? Ora, o dead case é quando você olha para a investigação e você fala assim, ó, não há o que ser investigado. Por quê? Porque não há crime. Por quê? Porque não há interesse do Estado em perseguir esse fato criminoso. Por quê? Porque já extinguiu, por exemplo, a punibilidade, já está prescrito o crime. Neste caso, como o crime não existe, ou ainda que exista, não dá para aplicar a pena no final disso tudo, isso é um dead case. De qualquer forma, nós vamos jogar para o arquivo, tá? Mas vamos lá, comigo, antes do pacote, vou escrever com uma coisinha assim para ficar bem claro. Antes do pacote anticrime. Como é que era? Antes do pacote anticrime, para que a gente tivesse o arquivamento, o que acontecia? O Ministério Público requeria ou requeria motivadamente ao juiz. Então veja que nós temos aqui duas autoridades. Uma primeira autoridade era o Ministério Público, titular da ação penal. Ele requeria de forma motivada ao juiz. E daí que o juiz ia olhar para esses motivos e ia analisar o caso. O juiz poderia dizer, o juiz dizia, vamos lá, duas coisas. Ou o juiz largava um bom, ou seja, está arquivado, ou um não bom, exatamente, e aí não ia pro arquivo. De qualquer forma, o não bom não interessa pra gente, então a gente só vai olhar o bom. Para que a gente tivesse um arquivamento, seja de um cold case, seja de um dead case, era preciso então a confluência dessas duas vontades. A vontade do Ministério Público, que ia motivar o seu pedido, e quem mais? A vontade do juiz, que ia concordar com esse pedido. Portanto, o arquivamento aqui, ele era considerado um ato complexo. Por quê? Porque tinha vontade de dois órgãos diferentes. Mas também era chamado de quê? Decisão judicial ou decisão judicial. É isso aqui que importa pra gente, tá? Pra gente ver a evolução do tema. Decisão judicial.
Acontece o seguinte, a decisão judicial é a única decisão que tem o poder de se tornar imutável. Uma vez decidido pelo juiz, isso está decidido forever. Sim, isso aí chama-se coisa julgada. Pode ser a coisa julgada formal, que acontece só dentro dos autos, e também podemos ter a coisa julgada material, que extrapola os autos, ok? De qualquer forma, o fenômeno chamado coisa julgada é característica da decisão judicial, e somente ela, mais ninguém pode fazer coisa julgada. Professor Senji, isso está onde? Isso daqui nada mais é do que o reflexo de um princípio muito simples, chamado princípio da separação dos poderes. O que acontece? Quando nós separamos os poderes dentro do Estado, nós temos lá o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, existem atitudes que só cabem a um poder, e o outro poder pode sambar, o outro poder pode dançar tango tomando cloroquina, não interessa, ele não conseguirá realizar o que é típico, o que é único de um poder. Uma das coisas que é típica do poder judiciário é exatamente a coisa julgada. Então, coisa julgada só deriva de decisão judicial, jamais de uma decisão do Poder Executivo. O presidente da República pode fazer o que quiser, não haverá coisa julgada. O presidente do Congresso Nacional pode fazer o que bem entender, não haverá coisa julgada. Mas um juiz de primeira instância pode tomar uma decisãozinha numa cidadezinha desse tamanho, tamanho de um toba, e isso aí pode gerar coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada só nasce de decisões judiciais. Princípio da separação dos poderes. Isso daqui, para quem quiser estudar um pouco mais, é uma derivação da cláusula. Vamos escrever assim, cláusula de reserva de jurisdição. Sim, existem coisas que só cabem ao poder judicial. Por exemplo, mandar uma busca e apreensão acontecer. Por exemplo, mandar uma prisão. Por exemplo, dar origem à coisa julgada. E daí que quando há coisa julgada, a decisão está fixada, não pode mais ser mudada. Se nós tivermos um arquivamento com coisa julgada, não poderemos voltar a investigar o caso. Jamais, jamais, jamais. Por quê? Porque se ele foi arquivado com coisa julgada é porque não há motivo para seguir investigando. Ou seja, o juiz disse com todas as letras que se trata de um dead case e coisa morta não volta a andar. Coisa gelada, cold case, pode ser reesquentada e voltar a andar. Então, quando a gente fala lá no artigo 18 que a polícia poderá seguir investigando o caso arquivado desde que tenha notícias de novas provas, está tratando somente de um cold case e não de um dead case. Sim, mas vamos além. Acontece que ao longo da evolução dos tribunais da nossa história jurisprudencial, o STF foi provocado várias vezes e ele disse assim, ó, no caso de atipicidade da conduta investigada, não há crime. Se não há crime, estamos diante do quê? De um dead case. E a decisão do arquivamento, como passou na mão do juiz, faz coisa julgada, formal e material. Aê, facinho, facinho, formal e material. Nunca mais poderemos discutir este caso. Vamos além. O STF chegou também e disse assim, ó, no caso de extinção de punibilidade. Opa, no caso de extinção de punibilidade, não importa se há crime. Por quê? Porque se houver crime, eu não posso punir o criminoso. Então por que eu vou voltar todo o nosso aparato estatal para perseguir um fato criminoso que, se for ou não for, não interessa? Por exemplo, prescrição. O crime está prescrito, é claro que ele está prescrito, por que eu vou perseguir esse fato criminoso? Então a nossa investigação também é caso de dead case. E o arquivamento antes do pacote, pelo amor de Deus, era requerido pelo Ministério Público, era analisado pelo juiz, que dava um bom. Então saía de uma decisão judicial que fazia coisa julgada formal e material. Vamos pra frente. Havia um terceiro caso aqui, ó, excludente de culpabilidade. Durante as investigações, a gente descobre que o cara praticou o ato
mas teve sua vontade determinada por uma coação moral irresistível. Ora, não há crime, né? Pela teoria tripartite, se a gente considerá-la, não há crime. Se não há crime, o nosso caso é um dead case. O Ministério Público contava isso para o juiz, pedia o arquivamento de forma motivada, exatamente nessa excludente de culpabilidade, o juiz dava um bão, e aí, saía uma decisão judicial e como tal fazia coisa julgada formal e material, dizendo, sim, o caso está morto e não poderá voltar a andar. Lembre-se, nós não estamos no Walking Dead, morto não anda. Então chegávamos numa situação, que eu vou colocar em azul aqui, mas vou colocar um X, né? Em que o STF foi chamado para falar acerca de excludente de ilicitude. Por exemplo, legítima defesa. E deu uma decisão esdrúxula, absurda, ridícula, que chegou e criou uma regra. Ele falou assim, o STF, no caso de excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, opa, o Ministério Público vai requerer ao juiz o nosso arquivamento. Com base no quê? Com base na legítima defesa. Este será o motivo. O juiz vai olhar e vai dizer um bão, é mesmo? Há motivo. Isso vai gerar uma decisão judicial. E dizia o STF que faria coisa julgada somente formal. Então, ao invés de ser um dead case, era um cold case. Ha! STF comeu cocô! Sim, todos nós já passamos por essa fase, não é verdade? Alguns não deixaram isso de lado. Não vou explicar o motivo disso tudo, mas era exatamente isso. Na aula, no extensivo eu explico, no intensivo também, mas era isso que você precisava saber para fazer essa questão. O que você precisava saber? Exatamente isso daqui, ó. Faz coisa julgada formal e material. A tipicidade da conduta, causas distintivas de punibilidade e quem mais? Excludentes de culpabilidade. Neste caso, estamos diante de dead case. E aqui, ó, excludente de ilicitude. Não faz coisa julgada material, faz coisa julgada apenas formal. Então, sim, estaríamos diante de um cold case que poderia ser requentado e aí nós teríamos o desarquivamento e o troço voltaria a andar. Só com isso você faz a questão. Então vamos aqui, ó, comigo. Lino foi indiciado por tentativa de homicídio. Após a ameaça dos autos ao órgão do Ministério Público, o promotor de justiça requeriu o arquivamento do inquérito em razão da conduta de Lino ter sido praticado em legítima defesa, causa excludente de ilicitude, o que foi acatado pelo juízo criminal competente que disse, bom, então nós temos aqui uma decisão judicial capaz de fazer coisa julgada formal e material, depende do caso, assertiva que você precisa julgar nessa situação de acordo com o STF. O ato de arquivamento com fundamento em excludente de ilicitude fez coisa julgada formal e material. Errado! Não faria coisa julgada material, de forma que impossibilita posterior desarquivamento. Errado! O que possibilita posterior desarquivamento pelo parquet. Então a nossa assertiva antes do pacote era incorreta. Exatamente. Porém, com o pacote anticrime, tudo isso mudou. Sim, tem de mudar. Se não mudar é porque a galera tá sendo muito técnico, tá sendo muito orgulhoso. Para provar para você que tudo isso mudou, eu chamo aqui agora para nos ajudar o nobre doutrinador Rodrigo Senjic, num excerto, num fragmento, num trechinho do seu curso maravilhoso sobre o pacote anticrime. Assiste aí! Still much to learn, you have. Excelência, eu quero saber como fica a coisa julgada nesse novo arquivamento, Excelência. Essa é uma excelente questão. Somente uma pessoa extremamente capaz, extremamente competente poderia pensar nisso agora, neste momento. Você sabe, o antigo artigo 28 trazia em si uma decisão judicial. Sim, o arquivamento antes ele era requerido expressamente pelo Ministério Público, porém dependia de uma decisão judicial. As decisões judiciais elas são passíveis de se tornarem imutáveis, ou seja, de tomarem para si o fenômeno da coisa julgada, seja formal, seja material. Por isso sempre houve algumas discussões acerca da coisa julgada na decisão judicial de arquivamento. Entretanto, agora não é mais o juiz que decide. Pelo sistema acusatório, o juiz deixa de ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal, de modo que toda opinião delicti fica na mão do próprio Ministério Público. Ele ordenará o arquivamento. Essa decisão, portanto, não tem mais natureza judicial.
e ela passa a ser apenas administrativa. A questão que se coloca é, essa decisão administrativa fará ou não coisa julgada? Para respondê-la, existem duas grandes correntes. A primeira, defendida pelo Ministério Público, que quer sim dar definitividade às suas decisões. Assim, de acordo com o Ministério Público, a sistemática seguiria a mesma. Haveria coisa julgada formal em todas as decisões de arquivamento, e em algumas delas a coisa julgada material. Nada teria mudado. Entretanto, esse posicionamento não tem sequer amparo constitucional. Veja que a coisa julgada está como um dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Ela está no artigo 5º, 36 da Constituição Federal, que trata exatamente do poder judiciário. Isso confirma que só há coisa julgada em decisões do poder judiciário. O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Portanto, a partir desse novo artigo 28, as decisões de arquivamento, nenhuma delas fará coisa julgada material. O paralelo é simples, como faz o nobre doutrinador Rodrigo Sendic, lindo, maravilhoso. De acordo com ele, é preciso que você saiba quem é que dá a última palavra em um casamento. Apesar do homem achar que dar a última palavra, não, nunca é dele a voz definitiva. Quem define sempre o destino, quem sempre decide por fim, é a mulher. Nesse caso, a mulher da relação é o Poder Judiciário e o homem seria o Ministério Público. Confirma essa hipótese a tese do STF, que diz que a coisa julgada administrativa não é um óbice para a análise judicial, de forma que, de outro modo, poderíamos dizer que ela sequer existe. É justamente a inexistência dessa coisa julgada, desse efeito definitivo, que permite a análise pelo Poder Judiciário das decisões tomadas em sede administrativa, como é agora o caso do arquivamento. Entretanto, precisaremos aguardar a jurisprudência se manifestar acerca também deste assunto. Viu? Direito é fácil, direito é teta, até o meu pai sabe direito. Como você acabou de ver com o nobre doutrinador Rodrigo Sendic, devidamente trajado para o seu exame de fezes, né? O que aconteceu? Mudou tudo! Sim! Então vamos lá, ó. O arquivamento agora, depois do pacote. Vamos colocar em outra cor, vamos num azul bem forte. Agora, depois do pacote anticrime. Agora tudo mudou. Por quê? Porque o próprio arquivamento mudou. Agora fica assim, ó. O MP ordena o arquivamento. Antes o MP requeria. Senhor juiz, arquiva para mim por conta disso. Agora não. Agora o Ministério Público ordena. E olha, claro, sempre motivadamente. Não está no código, mas todas as manifestações de órgãos de ponta precisam ser motivadas, tá? E depois disso, o que acontece? Depois dessa ordem motivada de arquivamento, o próprio Ministério Público revisa. Opa, professor Sendic, isso significa que não passa mais pelo juiz, vamos lá? Não passa mais pelo juiz. Se não passa mais pelo juiz, não passa mais pelo Poder Judiciário. E se não passa mais pelo Poder Judiciário, não há mais como haver coisa julgada. É simples! Não há mais coisa julgada em decisão de arquivamento. Não há mais coisa julgada em decisão de arquivamento por um motivo muito simples. Daqui pra frente, depois do pacote, todo o arquivamento fica dentro do Ministério Público. Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Essa decisão de arquivamento passa a ser o quê? Uma decisão meramente administrativa. Exato! Se é uma decisão administrativa, não faz coisa julgada, porque a coisa julgada faz parte da cláusula de reserva de jurisdição e, portanto, afeta somente ao Poder Judiciário e a mais ninguém. É simples assim. Mas você pode estar se questionando, olhando para mim com um meio de esguio assim, pensando, mas professor Sendic, e a coisa julgada administrativa? E eu lhe respondo com toda a propriedade, a coisa julgada administrativa não existe. É apenas uma forma de dizer que administrativamente aquela decisão não pode mais ser questionada, mas isso não significa que não pode ser questionada jurisdicionalmente, judicialmente. Ou seja, vamos pegar essa decisão administrativa e vamos jogar para o juiz.
só depois que o juiz decide se caso é que ele está definido e agora não pode mais se tratar a respeito dele. É a mesma coisa que na sua casa. Sua esposa manda, você baixa a cabeça. Você manda fazer uma coisa, isso significa que é definitivo? É não. É preciso esperar a patroa falar. É preciso esperar o judiciário dizer, tá bom? Mais uma coisa, é claro que tem muita gente que vai defender a existência de coisa julgada nessa ordem do Ministério Público. Sim, quem são? São os caras que têm promotorite. Meu, não dá. O pessoal do Ministério Público, e eu já li muitos livros bons dizendo isso, está defendendo que sim, a coisa julgada aqui, mas é uma grande besteira, porque como eu acabei de dizer pra você, a coisa julgada é um efeito somente de decisão judicial. Trata-se de cláusula de reserva de jurisdição, é um dos efeitos do princípio da separação dos poderes. Se é pra qualquer um fazer coisa julgada, não precisamos de juiz, eu mesmo faço pra você, tá bem? Agora eu vou te fazer uma proposta muito séria, eu vou precisar de muita maturidade sua. Eu te expliquei essa questão aqui, ó, com base no que existia antes do pacote, exatamente, a opinião do STF antes do pacote. Agora eu vou te propor reler essa questão comigo, devagarzinho, com base no que foi trazido pelo pacote. Então vamos lá! Começamos do início, rapidamente, pra gente não perder tempo. Banca CESP. Eu amo a CESP. Comigo, eu vou reler só pra gente relembrar. Lino foi indiciado pela tentativa de homicídio após remessa dos autos ao órgão do Ministério Público. O promotor de justiça, vamos reler, hein? Vamos reler do jeitinho que tem que ser. Ordenou o arquivamento do inquérito em razão da conduta de Lino ter sido praticada em legítima defesa. O que foi acatado pelo juízo ministerial competente? Nada disso. O que foi acatado pela instância revisional do próprio Ministério Público. Vamos lá. Pela instância revisional do próprio Ministério Público. Agora estamos com a nossa situação hipotética de acordo com o atual artigo 28. Vamos pensar antes da CESP. Qual que é a assertiva? Nessa situação, vamos tirar isso aqui, ó, de acordo com o STF, porque a opinião do STF agora não vai de nada. Nessa situação, o ato de arquivamento com fundamento excludente de ilicitude fez coisa julgada formal e material, o que impossibilita posterior desarquivamento pelo parquê, ainda que diante da existência de novas provas. Errado! Nessa situação, o ato de arquivamento com fundamento excludente de ilicitude e qualquer outro fundamento para o arquivamento jamais fará coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada formal e material, ela só existe dentro do poder judiciário. Não há coisa julgada fora disso. Viu? A nossa assertiva seguiria sendo incorreta, mas por um outro fundamento. E nessa aulinha de 25 minutos eu te expliquei como é que era o STF, como é que o STF via o caso da coisa julgada material no arquivamento e como é que vai ter de ver. E também te disse, fique atento, existem pessoas defendendo a coisa julgada administrativa neste caso, o que é um absurdo. Mas no nosso mundo atual todo mundo sabe tudo. E no lugar em que todo mundo sabe tudo, a real é que ninguém sabe nada. Beijo pra ti! Eu confesso que eu refiz a minha biblioteca, eu comprei diversos livros. Cada livrinho que eu comprei aqui é 200 pila, 250, 220 reais. É sempre uma paulada. Eu fiz isso por quê? Porque eu comprei os livros dos autores mais top. Sim, os expoentes da nossa doutrina. Eu falei, agora eu tô bem calçado, agora posso ler, estudar e ter aqui a minha opinião bem formada. Peguei os livros, abri em cima da mesa e falei, meu Deus, que susto! Tudo um bando de cagão. O que os caras fizeram? Postaram fotinho no Instagram, no Facebook, atualizando os livros, trabalhando todo dia, pegaram simplesmente o pacote e reescreveram ao contrário. A maioria foi cagona, não escreveu nada, não acrescentou nada. E se os expoentes da nossa doutrina têm sido cagão, se eles estão temerosos, se eles estão com o joelhinho ali, ó, batendo de medo, imagina o resto. Eles, na verdade, estão esperando os juízes se manifestar para quê? Descer a lenha nas decisões judiciais ou acariciá-las.
delas, dependendo do que eles acham, se eles concordam ou discordam. Mas isso é muito triste, porque a doutrina é feita de pensadores e era esse o momento da galera largar os livros com opiniões. E se ao longo do caminho a opinião mudar, ter o que? Humildade para falar, porra meu, eu falava de outra forma, mas ó, todo mundo sentou para esse lado aqui e hoje eu mesmo concordo e toca a vida. Mas não, tudo cagão, orgulhoso, vendendo livro, é a marquetaria em tudo quanto a coisa que a gente vê, né? Mesmo dentro da doutrina, o que é muito triste. Mas eu sou corajudo, você viu, eu coloquei meu terno, vim aqui e falei, não tem mais coisa julgada no pacote. E se a juizada falar que tem, é porque eles estão rasgando a Constituição. Aí é problema deles, não é meu. Mas a minha opinião foi técnica e foi bem dada. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha curtido e viu que tudo ficou mais fácil. O pacote veio para deixar tudo mais simples, mais fácil. E acabar com crime? Não, porque, gente, crime, ele não tem nada. Mesmo pra ti!